Galera, e com relação às funções de segundo grau, tá? Olha só, toda função escrita nesse formatozinho aqui, ó, f de x igual a ax2 mais bx mais c, tá? Ax ao quadrado mais bx mais c, é chamada de função do segundo grau. Esse a, ele não pode ser um número nulo, não pode ser zero. Porque se ele for zero, ele vai anular o termo que tem x ao quadrado. A função vai deixar de ser uma função quadrática e passará a ser uma função de primeiro grau. Bom, por exemplo, se você pega uma função como essa daqui, ó, y igual a x ao quadrado menos 6x mais 8. Essa é uma função que você está vendo aqui, de segundo grau, em que a gente pode dizer que o a dela vale 1, tá? Então isso aqui vale 1, o b dela é menos 6 e o c dela vale 8. Vamos tirar as raízes dessa função. Tirar as raízes da função significa achar o valor do x, que faz o y. Dá zero? Não é assim? Então vamos lá. Eu vou fazer o y ser zero. Então eu vou ter x ao quadrado menos 6x mais 8, dando igual a zero. Aí vira uma equaçãozinha de segundo grau. Aí eu tenho que tirar o delta. Aí se eu for tirar o delta, eu vejo que o delta é b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então nosso delta vai estar dando aqui 36 menos 32, que vai dar 4. Olha só, né? E aí eu posso dizer que o x vai ser então igual a menos b, ou seja, menos com menos 6 fica 6, mais ou menos a raiz quadrada de 4 sobre 2 vezes o a da equação, 2 vezes o 1. Quando você fizer essa continha aqui, você vai ter que o x vai poder ser igual a 6 mais ou menos raiz quadrada de 4, que a gente sabe que é 2, sobre 2. Aí nós vamos ter aqui dois valores para x, tá? São exatamente as nossas duas raízes. 6 mais 2, 8. Divide por 2, 4. 6 menos 2, 4. Divide por 2, 2. Beleza? Então, essas são as nossas duas raízes, tá? Dessa função. Sabe o que é que isso quer dizer? Que se eu trocar o meu x por 2, ou se eu trocar o meu x por 4, nessa expressão, o meu y vai dar zero. Ou seja, a minha função vai se anular. Toda vez que eu falo a palavra função, eu tenho que ouvir y, tá? O y é a função. Então, quando é que a função dá zero? Quando é que a função se anula? Quando o x for 4 e quando o x for 2. Portanto, 4 e 2 são as raízes dessa função. Como é que eu faço para construir o gráfico de uma função do segundo grau? Por exemplo, nós temos aqui a nossa função, x ao quadrado menos 6x mais 8. Vamos atrás de construir o gráfico dela. Para construir o gráfico dela, eu vou atribuir valores aqui aleatórios ao x. Vou trocar o x por 0, depois por 1, depois por 2, depois por 3, até chegar no valor que eu quiser. Uma quantidade suficiente de pontos que dê para eu ligar os pontos e construir o gráfico. Então, por exemplo, se eu trocar o meu x por 0 aqui, eu sei que 0 ao quadrado é 0 e menos 6 vezes 0 dá 0. Eu vou ficar só com 8. Então eu sei que a minha função vai dar 8. Ó. E aí eu tenho que o primeiro ponto desse meu gráfico vai ser o ponto 0 e 8. Está aqui ele. Ó. Primeiro ponto do meu gráfico, 0 e 8. Segundo ponto do meu gráfico é quando eu troco o x por 1. Mas se eu trocar o x por 1, eu vou ter 1 ao quadrado, que é 1, e menos 6 vezes 1, que é menos 6. E menos 6, quando eu somar com 1, dá menos 5. E menos 5 com 8 vai me dar 3. Aí eu vou ter o ponto 1 e 3. Aí eu pego esse ponto 1 e 3 e marco ele aqui no nosso gráfico. Ó. Esse é o ponto de coordenadas 1 e 3. Agora eu vou pegar e vou trocar o x por 2. Aí eu vou ter 2 ao quadrado, que é 4, menos 6 vezes 2, que é menos 12. 4 com menos 12 vai me dar menos 8, e menos 8 quando eu somar com 8 vai dar 0. Então eu sei que vai passar pelo ponto 2 e 0. Quando x for 2,
a minha função se anula. Né? Portanto, 2 é uma das raízes dessa função. Portanto, um dos pontos onde a função vai tocar o eixo x vai ser esse ponto que passa em cima do 2. Ó. Né? Agora, se eu trocar o meu x por 3, se eu trocar o x por 3, 3 ao quadrado é 9. E menos 6 vezes 3 dá menos 18. E menos 18 com 9 dá menos 9. Menos 9 com 8 dá menos 1. Então eu sei que quando o x for 3, o y vai ser menos 1. Ó. Aí a função vai passar por esse ponto aqui, de coordenadas 3 e menos 1. Ó. Né? E quando eu trocar o x por 4? Quando eu trocar o x por 4, botar aqui o 3 e o menos 1. Quando eu trocar o x por 4, eu vou ter 4 ao quadrado, 16. Menos 6 vezes 4, menos 24. Menos 24 com 16 dá menos 8. Quando eu somar com 8, vai dar 0. Exatamente como a gente já sabia. O 4 é uma das raízes dessa função. Então, um dos pontos onde o gráfico vai tocar o eixo x. Ó. Né? E quando eu trocar o meu x por 5? Quando eu trocar o x por 5, 5 ao quadrado é 25. Menos 6 vezes 5 é menos 30. 25 menos 30 é menos 5. Menos 5 mais 8 dá 3. Então eu sei que vai ser esse pontinho aqui, ó, 5 e 3. Um outro ponto que representa aí a nossa função. Ou melhor, 5 e 3, né? O ponto. Então quando eu trocar o x por 5, o y é 3. Ó. Pessoal, com esses pontos a gente já pode pensar em traçar o gráfico dessa função. Se você ligar os pontos, olha o que é que vai acontecer. Está aqui o nosso gráfico formado. A esse gráfico nós damos o nome de parábola. Tá certo? Você pode observar que essa parábola ela vai ter infinitos pontos. Ela vai ter infinitos pontos, então ela sobe aqui infinitamente à esquerda e ela sobe infinitamente aqui à direita. Tá? Isso acontece porque para qualquer que seja o valor do x que eu colocar aqui, vai existir um valor para y, vai existir uma resposta. Então posso colocar qualquer valor de x aqui à esquerda, qualquer valor de x aqui à direita. Isso quer dizer que como o meu x pode assumir qualquer valor real, o x na função ele é o domínio da função. Então como o meu x pode assumir qualquer número, eu vou dizer que o domínio da minha função vai ser x pertencente aos reais. Ó. Tá certo? Qualquer valor de x que eu colocar nessa função vai ter um y. Portanto, o x pode assumir infinitos valores. Domínio, conjunto dos reais, tá? Eu percebo aqui que uma parábola, ela tem um valor extremo. Uma ponta, digamos assim, né? Uma quina, digamos assim. Esse pontinho aqui é o valor extremo. Ele representa o ponto extremo dessa parábola. Ele está lá embaixo, tá? A esse ponto aqui, nós damos o nome de vértice. É o vértice da nossa parábola. E como todo ponto no plano cartesiano, o vértice tem um x, que é uma abscissa, e o vértice tem um y, que é a ordenada. Então, o x do vértice, eu posso descobrir ele nas questões pela formulazinha menos b sobre 2a. E o y do vértice, eu posso descobrir pela formulazinha menos delta sobre 4a. Então, se você pegasse essa função aqui, ó, onde o a é 1, o b é menos 6 e o c é 8, se você fizesse direto menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a, você já teria descoberto que o vértice dessa parábola seria o ponto de coordenadas 3 para o x do vértice e menos 1 para o y do vértice. Tá? Perceba que o vértice é o ponto extremo da parábola. No caso aqui, esse ponto extremo esteve o mais embaixo possível. Então, como ele esteve o mais embaixo possível, significa dizer que o y no vértice, que no caso aqui é o menos 1, é o menor valor possível para o nosso y. Portanto, é o menor valor possível para a nossa função. Então, vou avisar aqui para esse nosso y no vértice, que deu menos 1, ó, que ele está representando o nosso valor mínimo da função. Então, vou avisar que o menos 1, como ele é o y no vértice, ele está representando aqui o valor mínimo
da nossa função. Quero que você perceba que nós obtivemos aqui uma parábola que tem uma boca, uma concavidade que fica para cima. Essa boquinha ela está comendo para cima, tá? Quando a parábola tem a concavidade, tem a boca para cima, isso acontece porque o A da nossa função está sendo positivo. Então vou avisar aqui, essa parábola tem a concavidade para cima porque o A deu positivo, tá? Quando a parábola tem concavidade para cima, significa dizer que o vértice da nossa parábola vai estar lá embaixo. Significa dizer que é por isso que a nossa função vai ter um valor mínimo, tá? Então, esse valor, ele é mínimo pelo fato do A ser positivo, tá bom? E quem é esse valor mínimo? É o nosso y no vértice, tá? Que vale o quê? Menos delta sobre 4A. Então, o valor mínimo de uma função, ele é dado pelo y do vértice. Assim como o valor máximo também, que eu vou já mostrar no próximo exemplo, tá? Quando eu falo em função, eu estou falando no y. Esse y pode assumir um valor máximo ou mínimo, vai depender do A. Nesse caso, o A foi positivo, parábola com a concavidade para cima, função com ponto extremo mínimo, logo, função admite valor mínimo, dado pelo y do vértice. Agora, se eu perguntasse qual é o valor do x que faz a função ser mínima, aí eu estaria atrás do x do vértice, que seria menos b sobre 2a. Quem é a imagem dessa função? Imagem, pessoal, são os valores do y que fazem parte do nosso gráfico, fazem parte da nossa função. Olhe para esse gráfico. Tem como a nossa função, tem como o nosso y assumir o valor menos 2? Não. Por que que não? Porque se você observar aqui, ó, o menos 2, ele não participa da parábola. Ele não toca a parábola. Isso quer dizer que não tem nenhum valor do x que quando eu troque nessa função aqui, faça o y dar menos 2. Ou seja, menos 2 é um valor que não faz parte da imagem dessa nossa função. Quais são os valores que fazem parte da imagem dessa nossa função? Apenas os valores que vão do menos 1 para cima. Tudo isso aqui que está acima do menos 1 faz parte da imagem da nossa função. Nossa imagem é um conjunto infinito, só que ele tem começo. Começa no menos 1, vai do menos 1 até o mais infinito. Então vou botar que a imagem da nossa função é formada por quem? Por todos os valores de y que pertencerem aos reais, desde que esses valores do y sejam maiores ou iguais ao menos 1. Ou seja, eu posso dizer que, nesse caso aqui, a nossa imagem é o quê? Todos os valores de y que pertencem aos reais, desde que y assuma os valores maiores ou iguais ao y do vértice. Porque o meu y do vértice aqui está representando o valor mínimo da minha função. Ou seja, tudo que estiver acima dele faz parte da função. O que estiver abaixo, não. Ele já é o mínimo. Tá? E por que essa função admite valor mínimo? Porque ela tem concavidade para cima. Porque o A da função é positivo. Beleza? Então agora nós vamos ver um exemplo em que o A da função é negativo. E aí você vai entender que essa função não vai ter valor mínimo, vai ter valor máximo. E esse valor máximo também é dado pelo y no vértice, obviamente. Tá? Porque quando eu falo em valor da função, seja ele máximo ou seja mínimo, se eu estou falando em função, eu estou falando na letra y. Beleza? Então vamos entender como é que seria o nosso outro exemplo, agora, com a concavidade para baixo, com o A negativo. Vamos lá. Vamos pegar agora uma função com o A negativo, tá? Vamos lá, vamos tirar as raízes dessa função. Quem é o delta dessa função aqui, ó? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é menos 8. Que vai dar pra gente um delta igual a 36, menos com menos mais com menos menos, 32, ó. Que vai dar pra gente um delta igual a 4. Então o x vai ser igual a quem?
menos b, ou seja, menos 6, mais ou menos raiz quadrada de 4, que é 2, sobre 2 vezes o a. 2 vezes o a é menos 2, ó. Então vai dar aqui dois valores, o x1, que vai ser menos 6, mais 2, menos 4, e menos 4 dividido por menos 2 fica 2. E o x2, que vai ser menos 6 com menos 2, menos 8, menos 8 dividido por menos 2, fica 4. Então o x pode ser 2 e o x pode ser 4. Beleza? Então são as nossas raízes, 2 e 4. Significa dizer que essa parábola já vai tocar o eixo x em cima do 2 e também em cima do 4. Significa dizer que se eu trocar o x aqui pelos valores 0, 1, 2, 3, 4 e 5, quando eu troco por 2 e quando eu troco por 4, o y já vai ser 0 nesses valores, ó, no 2 e 4. Vamos ver os outros valores. Se eu trocar o x por 0, se eu trocar o x por 0, a minha função vai dar menos 8. Então, vou botar bem aqui, ó. Trocar o x por 0, a função dá menos 8. Se eu trocar o x por 1, aí nós vamos fazer a continha. Se eu trocar o x por 1, 1 ao quadrado fica 1, mas tem um menos antes, então é menos 1. 6 vezes 1 dá 6. 6 com menos 1 dá 5. E 5 menos 8 é menos 3, ó. Menos 3. Então, já sei que um ponto vai ser 1 e menos 3. Então, quando você ligar aqui as coordenadas, está aqui o nosso ponto. O outro ponto é quando eu trocar o x por 3. Quando eu trocar o x por 3, 3 ao quadrado é 9, mas tem um menos antes, aí fica menos 9. 6 vezes 3 é 18. 18 menos 9 dá 9. 9 menos 8 dá 1. Então, se eu trocar o x por 3, aqui, nossa função vai dar 1. E se eu trocar o nosso x por 5, aí nós vamos ter 5 ao quadrado, 25, como tem o menos antes, fica menos 25. 6 vezes 5, 30. 30 menos 25 é 5, e 5 menos 8 é menos 3. Então, o ponto seria 5 e menos 3, tá? Então tá aqui, ó. 5 e menos 3, ó. Aí, galera, se a gente pegar esses pontinhos do gráfico e ligar, nós vamos formar exatamente o gráfico dessa função. Tá? E aí você percebe que é uma parábola, uma parabolazinha com a concavidade para baixo. Por que a concavidade agora está para baixo? Porque o a dessa nossa função é negativo, é menos 1. Então, quando o a é negativo, a parábola fica com a concavidade, com a boquinha para baixo. Outra coisa que eu quero que você perceba nesse nosso gráfico é que o lugar onde a parábola toca o eixo x, ou melhor, o lugar onde a parábola toca o eixo y, ele é o c da nossa função. O c da função aqui é menos 8, ó. Olha onde foi que a parábola tocou o eixo y. No menos 8. Então é importante que você não esqueça disso. O c da função do segundo grau corresponde sempre ao local onde a parábola vai tocar o eixo y. Tá certo? E os pontos onde a parábola vai tocar o eixo x são exatamente as raízes da nossa função. Beleza? Então, você percebe que se trata de uma função com a concavidade para baixo, porque o a é negativo, que passa em cima do menos 8, porque o c é menos 8, e que passa em cima do 2 e do 4, porque as minhas raízes são 2 e 4, no eixo x. Quem seria o vértice dessa parábola? Perceba agora que essa é uma função com a concavidade para baixo, portanto, o ponto extremo dessa parábola, que eu chamo de vértice, ele é um ponto de extremidade máxima, porque ele está lá em cima, ele não está lá embaixo, como a gente viu no exemplo anterior. Então, é um ponto de extremidade máxima. Esse ponto de extremidade máxima, ele possui, associado a ele, um valor máximo para a função. E esse valor máximo para a função
é o 1. É o y do vértice. Então eu vou dizer aqui que o y do vértice da nossa parábola é o 1, que essa função admite, então, valor máximo, tá? E o x dessa função está sendo 3. O x do vértice dessa função está sendo 3. Ó. Esse 3 é o valor do x que faz a minha função ser máxima. Não existe nenhum valor do domínio, aliás, não existe nenhum valor da imagem maior do que 1 nessa função. A minha imagem vai do 1 até menos infinito. Ó. Todos os valores menores ou iguais a 1 são os valores que compõem a imagem dessa função. Então eu vou escrever que a imagem da minha função é y pertencente aos reais, tal que y deve ser menor ou igual a 1. Ou seja, como é que é a imagem de uma função quando a concavidade dela é para baixo? É y menor ou igual ao y do vértice. Isso acontece porque o A está sendo negativo. Portanto, a concavidade é para baixo. Tá bom? O domínio da função quadrática é o conjunto dos números reais. Porque qualquer que seja o número que eu botar aqui no lugar do eixo x, vai haver um y para esse número. Então, o nosso domínio vai ser o conjunto dos reais. Beleza? Ótimo. Então, tá aqui. Nós fizemos um exemplo de função com A positivo e um exemplo de função com A negativo. Agora nós vamos trabalhar, nós vamos comentar aqui a respeito do estudo do sinal de uma função do segundo grau e dos tipos de gráficos que nós podemos ter para funções de segundo grau. Tá bom? É muito importante para os vestibulares saber dominar o gráfico da função quadrática. Então, cada função, a função quadrática ela possui 6 tipos de gráficos. Cada gráfico desse depende do A e depende do delta da expressão. Nós vamos ver cada um desses tipos e nós vamos fazer o estudo do sinal da função em cada um desses tipos. Beleza? Para que a gente possa começar a fazer as questões. Vamos lá, moçada. Vamos continuar aqui a teoria.